A menção de Naamá na Bíblia pode ser breve, mas sua família deixou uma grande impressão em Israel. O que sabemos sobre Naamá e sua família? Como seu casamento com Salomão afetou as gerações futuras? Vamos dar uma olhada mais detalhada nesses personagens bíblicos e no legado que deixaram. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Naamá foi a esposa de Salomão, um rei sábio e renomado de Israel, mas também uma amonita. Os amonitas não eram muito bem vistos pelos israelitas. Juntamente com os moabitas, eles até tentaram amaldiçoar Israel, contratando o famoso Balaão para esse propósito. A conexão de Naamá com os amonitas teve implicações sérias. De acordo com a lei divina, seus descendentes não poderiam entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Mas a história não para por aí. Quando os israelitas desobedeceram a Deus adorando ídolos, ele permitiu que Elgon, o rei de Moabe, tivesse poder sobre Israel. Elgon se uniu aos amonitas e aos amalequitas, lançou um ataque feroz contra o povo e conquistou a cidade deles, a cidade das palmeiras. O nome Naamá, curiosamente, significa a bela. É estranho que Davi tenha casado seu filho Salomão com uma amonita, mas é provável que Salomão estivesse profundamente apaixonado por ela. No entanto, esse casamento teve consequências negativas não apenas para Salomão, mas também para as gerações futuras. O pai de Naamá provavelmente era Sobi, que havia prestado ajuda a Davi e seu povo quando estavam em apuros no deserto. É possível que Davi tenha querido retribuir a gentileza ao casar sua filha com a família deles, mas isso resultou em uma união desigual entre Salomão e Naamá. Salomão, inicialmente, casou-se com a filha do faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras, incluindo uma chamada Naamá. O problema? Ele acumulou um impressionante harém de 1000 esposas e concubinas. Como diz 1 Reis 11, versículo 3, ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. Mesmo com o alerta de sua própria mãe sobre o perigo que mulheres poderiam representar para os reis, Salomão continuou a se envolver com elas. Essas mulheres eram de diversas nações, como os moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas, e praticavam religiões diferentes com deuses estrangeiros. O trágico é que Salomão, que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro, acabou se desviando e construindo altares para esses deuses estrangeiros, promovendo a adoração de ídolos. Aqui, vemos a violação de um princípio importante da lei de Deus. Deuteronômio 17, versículo 17, advertia que os reis não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio. Surpreendentemente, Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, Davi, também tinha múltiplas esposas. Pode-se argumentar que Salomão talvez tenha considerado isso aceitável, seguindo o exemplo de seu pai. No entanto, isso nos mostra como o pecado pode ser um caminho escorregadio, levando-nos cada vez mais fundo em comportamentos imorais. Roboão nasceu 1 ano antes de seu pai, Salomão, assumir o trono de Judá e Israel. No entanto, ele não foi criado com os princípios e virtudes de Deus. Aos 41 anos, Roboão se tornou rei após a morte de seu pai. No entanto, um personagem central na história estava prestes a voltar, Jeroboão. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías havia predito que Jeroboão se tornaria rei de Israel. Descontente com essa profecia, Salomão tentou assassinar Jeroboão, forçando-o a se esconder. Após a morte de Salomão e a ascensão de Roboão, Jeroboão reapareceu. Devido às ações controversas de Salomão, o Reino Unido de Judá e Israel começou a se desmoronar. Jeroboão governou Judá, a região menor do sul, e Roboão liderou Israel, a parte maior e do norte. Jeroboão se uniu ao povo de Israel e pediu a Roboão que aliviasse o pesado fardo de trabalho que Salomão havia imposto a eles, prometendo servi-lo em troca. Roboão buscou conselhos dos anciãos sobre o pedido do povo, e eles o encorajaram a atender às súplicas dos israelitas e garantir sua servidão futura. No entanto, ele também consultou seus pares, que lhe deram um conselho oposto: aumentar a carga de trabalho. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho de seus pares, resultando na perda de metade de seu reino. Durante o reinado de Roboão, a nação de Judá se afastou de Deus, criando altares e adorando ídolos, desobedecendo ao mandamento de Deus de adorar apenas a Ele. Enfraquecida pelo pecado,
Jerusalém foi conquistada por Sisaque, rei do Egito, no 5º ano do reinado de Roboão. Os invasores saquearam o tesouro do templo do Senhor e do palácio. Os escudos de ouro de Salomão foram levados, e Roboão teve que mandar fazer escudos de bronze. Ele permaneceu em conflito com Jeroboão, mas seu reinado chegou ao fim após 17 anos. Seu filho, Abias, assumiu o trono por apenas 3 anos após a morte de seu pai. No final das contas, Roboão e sua família deixaram um legado desastroso em sua esteira. Muitas vezes, é difícil definir o exato momento em que tanto Salomão quanto Roboão se afastaram de Deus. Foi quando Salomão ignorou a sabedoria bíblica e tomou muitas esposas? Ou foi quando ele construiu altares para deuses falsos? O pecado geralmente age assim, como uma ladeira escorregadia. Um pequeno deslize leva a outro, e outro, até que a pessoa percebe que está em um abismo tão profundo que é difícil sair. No entanto, é importante lembrar que Deus tem o poder de renovar nossos corações, não importa o quão fundo tenhamos caído, como fez com Davi. Mas, infelizmente, Roboão não voltou para Deus. Ele permaneceu no abismo do pecado, deixando uma história de desastre, para que possamos aprender com ela hoje. Essa história nos lembra da importância de reconhecer nossos erros e buscar a redenção, mesmo quando nos encontramos no fundo do poço. É uma lição poderosa sobre como o pecado pode nos envolver gradualmente, mas também sobre a esperança de que sempre podemos voltar para o caminho certo com a ajuda de Deus. Quando o rei Salomão casou com Naamá e outras mulheres estrangeiras, ele inadvertidamente introduziu as tradições dos deuses pagãos delas na vida de sua família e, por extensão, no reino de Israel. Salomão construiu altares para esses deuses estrangeiros e seu filho seguiu seu exemplo. Mas aqui está a pergunta: quantas pessoas no reino foram afetadas pelas ações desses 2 reis? Será que as pessoas da época passavam diariamente por esses altares até que também começassem a adorar esses deuses estrangeiros? Será que eles transmitiram essa tradição aos seus filhos e aos filhos de seus filhos? Somos seres relacionais, e nossas ações e pecados não vivem em isolamento. Eles têm efeitos duradouros. É um lembrete importante de como as escolhas que fazemos hoje podem moldar o futuro das próximas gerações. Portanto, vamos refletir sobre como nossas ações podem impactar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor e as gerações que virão depois de nós. Roboão, filho de Salomão, tomou muitas decisões ruins durante seu reinado, mas uma delas se destacou. Ele recusou o conselho dos anciãos para atender ao pedido dos israelitas, e em vez disso, ouviu seus pares, resultando na perda de metade de seu reino. Isso nos lembra que as pessoas que escolhemos ter ao nosso redor têm um impacto significativo em nossas vidas. É importante interagir com pessoas de diferentes crenças para promover o reino de Deus. Mas também devemos ser cautelosos com quem buscamos conselhos e permitimos que influencie nossas decisões. Como diz Provérbios 13, versículo 20. Ande com os sábios, e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre males. Talvez a história de Roboão fosse diferente se ele tivesse ouvido os anciãos em vez de seus pares. A história da família de Naamá é triste, mas nos ensina lições valiosas. Salomão começou como um homem dedicado a Deus, mas afundou cada vez mais em padrões de pecado depois de tomar 1000 esposas, incluindo Naamá. Pode-se argumentar que seu filho, Roboão, teve um destino ainda pior, crescendo em um ambiente que não valorizava Deus e continuando as tradições pagãs de seu pai. A história de Naamá nos lembra que nossa história familiar não precisa ser trágica. Não importa onde nos encontramos, Deus é o Deus da restauração. Davi afirma: Deus reescreveu o texto da minha vida quando abri o livro do meu coração aos olhos dele. Se nos voltarmos para Deus, Ele pode transformar histórias trágicas em legados de beleza e graça. Portanto, lembrem-se da importância das companhias que mantemos e da capacidade de Deus de trazer restauração às nossas vidas e famílias. Fiquem ligados para mais reflexões e ensinamentos em nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever e dar um like. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.